nessa noite eu recebo Edinho Silva, nosso comentarista de cidadania. Edinho, mais uma vez, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Dalcides. Mais uma vez é uma alegria imensa participar do Tribuna e compartilhar com você as reflexões importantes desse momento que nós estamos vivendo. Inclusive, nesta semana, eu acho que é importante a gente se voltar um pouco para a temática trabalho infantil. Está acontecendo em Brasília a terceira conferência global sobre trabalho infantil, que eu acabei de falar. Em 1997 já se teve a primeira na Alemanha, em 2010 na Holanda e agora aqui no Brasil. Vamos começar situando um pouquinho quem está em casa para a importância desse tema, trabalho infantil, e o que significa essa conferência global. Olha, primeiro, para o Brasil tem um significado muito importante, porque é a primeira vez na história que a conferência sai dos países europeus, né, e vem para um país emergente, um país em desenvolvimento, um país de um continente pobre, né, e traz, né, naturalmente, todos os debates, faz um balanço daquilo que se avançou no mundo, mas também traz os debates, as necessidades. Nós estamos organizando políticas públicas para encarar a questão do trabalho infantil no mundo. A conferência chama a atenção do mundo todo. Nós tivemos a presidenta Dilma participando da abertura, né, numa fala que, no meu entender, foi muito importante, foi emblemática. E nós teremos no final, no meu entender, pelo menos um plano de ação que deve orientar, né, os países que lutam para a erradicação do trabalho infantil. Esse plano de ação deve orientar esses países, pelo menos, por 2 décadas. Né? Então, o Brasil está vivenciando essa conferência, algo muito especial. Já tem perguntas de telespectadores, mas antes da gente responder as questões de você que está em casa, participando pelo tribuna@redevida.com.br. Uma conferência como essa, a gente está falando de 190 países membros. São signatários, né? Nessa proporção, a gente entende também o nível de preocupação do mundo em relação a isso. O mundo se preocupa, mas ainda o trabalho infantil é algo que tem que provocar indignação ao mundo. Nós temos 168 milhões de crianças trabalhando no mundo todo. Claro que nós avançamos, nós tínhamos quase 250 milhões de crianças trabalhando nos últimos 12 anos, de 2000 a 2012. Nós tivemos avanços. No Brasil também nós tivemos avanços, porque se o mundo reduziu algo em torno de 36% o trabalho infantil em todo o planeta, no Brasil nós diminuímos 67%. Então, é uma marca importante. O Brasil chama a atenção do mundo para as políticas públicas que desenvolve, mas ainda nós temos um desafio imenso. Nós temos que continuar lutando para que as crianças tenham acesso à escola, para que as crianças tenham acesso à saúde, para que as crianças tenham acesso à qualidade de vida e que elas possam, portanto, utilizar a infância para o processo educacional, para o desenvolvimento psicológico, para o desenvolvimento físico, para o desenvolvimento lúdico, e as crianças não sejam obrigadas a ir no mercado de trabalho de forma tão prematura, principalmente naquilo que se caracteriza trabalho doméstico, porque muitas vezes o trabalho doméstico é a família que tem um pequeno negócio, né? Às vezes na relação com o vizinho, às vezes na relação com uma empresinha do bairro, a criança acaba sendo cooptada para o trabalho infantil e muitas vezes abandona a escola, reforçando o ciclo da exclusão social. Porque essa criança que abandonou a escola, depois será um trabalhador mal remunerado. E que certamente os filhos deles também serão forçados muitas vezes a abandonar a escola. O que rompe o ciclo da exclusão social é a educação. É isso que nós temos que entender. É a educação. A criança só vai conseguir ter um desenvolvimento adequado e ser um adulto, né, em plenas condições de continuar estudando e ser um profissional qualificado se ela tiver proteção. Se a criança não tiver proteção, certamente vai abandonar a escola, não vai ter qualificação profissional e será um adulto mal remunerado, reproduzindo, portanto, o ciclo da exclusão social. Inclusive, você falou sobre o trabalho familiar e, segundo algumas pesquisas que eu andei lendo, é um dos ambientes mais perigosos para as crianças. Agora, um outro dado que me chamou a atenção foi a questão do trabalho agrícola.
quase 60% está trabalhando na agricultura. Só que aí tem uma questão que inclusive eu vi hoje nas redes sociais que questionavam sobre isso. Algumas famílias dependem do trabalho dessas crianças. Como é que vai fazer essa conciliação? Com políticas públicas, por exemplo, o Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida, que hoje é exemplo para o mundo, com 67% de redução, graças às políticas públicas, principalmente aquelas que fortalecem as famílias. Você não consegue proteger a criança se você não fortalecer a família. Muitos criticam, por exemplo, um programa como o Bolsa Família, né, que é um programa que a família recebe o recurso, mas a família se obriga a manter a criança na escola. Então, um programa como esse, né, ele fortalece as relações familiares, mas exige que a criança vá para a escola, que a criança receba o tratamento adequado para a sua formação. E também é importante nas políticas públicas de fortalecimento da família, no caso dos adolescentes, o ensino técnico. Nós temos hoje, das famílias abrigadas, por exemplo, no Brasil Sem Miséria, 500 mil de adolescentes estão fazendo escolas técnicas. Isso é o adequado, é você amparar a família, mas oferecer condições de educação para a criança e para o adolescente. Isso, eu não tenho nenhuma dúvida, rompe o ciclo da exclusão social. Escola técnica. Acho que a gente passou uma fase, alguns anos atrás, de se pensar que todo mundo tem que fazer a universidade. Mas um curso técnico pode muito bem dar uma perspectiva boa de trabalho e que não necessariamente precisa ser a universidade. Eu acho que houve uma supervalorização ou quase que uma visão exclusiva ou exclusivista de que o jeito de se dar uma educação seria levando à universidade. Olha, o ensino técnico, muitas vezes, ele é a porta de entrada para a universidade. Porque você pega um adolescente de uma família que muitas vezes não teve condições financeiras para dar uma educação adequada para essa criança, para esse adolescente, às vezes o ensino técnico, ele consegue, por meio do ensino técnico, fazer arrumar um bom emprego e posteriormente fazer a faculdade. Então, o ensino técnico tem que ser valorizado. Exato. Né? A profissionalização tem que ser valorizada, porque a profissionalização, primeiro, é a autossustentação do jovem, do adolescente. Né? O adolescente no primeiro emprego, acima dos 16 anos. E depois ele pode, a partir dessa renda, planejar a sua vida. Né? Fazer um curso superior da sua escolha, mas ele tem a renda. Ele consegue garantir o seu sustento e muitas vezes auxiliar no sustento da família. A gente tem perguntas de telespectadores, vamos então acompanhar. Paulo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides, boa noite, Edinho. Perguntas que chegaram no nosso e-mail tribuna@redevida.com.br e nas redes sociais. Uma delas, Maria Canzian, de São Luís de Montes Belos, Goiás, perguntando: Edinho, é possível erradicar o trabalho infantil? Considerando os avanços entre 2000 e 2012, você, Edinho, bem colocou, queda de 67% no número de crianças trabalhando. Ela pergunta, considerando esses avanços nos últimos 12 anos, quando chegaremos, então, ao fim do trabalho infantil no Brasil? Só para completar e para dar números, né? Nós passamos de 246 milhões para 168 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando nos últimos 12 anos. No mundo, né? É um número que ainda ele é chocante. E nós temos que continuar trabalhando. Eu acredito na erradicação do trabalho infantil. Por quê? Primeiro, se nós tivermos políticas públicas desenvolvidas pelo governo federal, em parceria com os governos estaduais e principalmente as prefeituras, porque é a base da sociedade, é onde a criança está, onde o adolescente está, e com um princípio, Dalcides e Paulo, que pautou aí por meio da nossa telespectadora, com um princípio que a presidenta Dilma reforçou muito no seu discurso, que é a busca ativa. As prefeituras não podem ficar esperando as famílias baterem na sua porta para buscar ajuda no caso do apoio à criança. O poder público tem que ir atrás, tem que mapear. Hoje o governo federal tem um mapa da pobreza, tem um mapa do trabalho infantil, tem indicadores, portanto, você consegue projetar quantas famílias em um município
necessitam do apoio das políticas públicas. Portanto, se você tiver a busca ativa, então quando nós reduzimos 80%, 90%, nós não temos que nos acomodarmos. Tem 10% para ser buscado, e nós temos que buscar esses 10%, colocando o poder público na ação e não na passividade. Eu acredito que é possível. A economia, tudo indica, vai continuar crescendo. Nós temos tudo para... O Brasil tem resistido muito à crise econômica internacional, os indicadores econômicos começam a mostrar que o mundo começa a reagir, portanto, se a economia está crescendo, se nós temos geração de emprego, se nós temos ampliação das vagas do ensino profissionalizante, se nós temos a universalização do ensino básico, e se nós temos políticas públicas que possam amparar as famílias que ainda estão na situação de miséria e de fragilidade, portanto, que fragilizam as crianças, eu acredito que essa junção de fatores pode sim fazer com que o Brasil, inclusive, seja um exemplo para o mundo de erradicação do trabalho infantil. Vai ter uma ou outra denúncia? Vai, como ainda hoje nós temos denúncias de trabalho escravo, mas é algo que assusta. Antigamente, o trabalho em situação análoga à escravidão era algo normal. Hoje nos assusta. Eu quero viver num país que um dia se assuste quando tiver uma notícia de uma criança trabalhando e fora da escola. Dentro do processo educativo, Edinho, eu acho que é importante chamar a atenção, assim, eu nunca havia pensado sobre essa perspectiva, mas hoje, acompanhando os comentários que iam chegando, uma mãe disse assim, olha, mas eu não quero deixar que o meu filho não faça experiência de trabalho em casa. O trabalho em casa é importante. Então, eu percebi que essa senhora estava entendendo o trabalho infantil com uma perspectiva completamente distante daquilo que é. Esse trabalho, né, que essa senhora estava assim, dizendo, não, para mim é importante sim, que me ajude a fazer limpeza na casa e tudo mais e tal, que parece uma coisa tão distante daquilo que a gente está conversando, mas é importante que os pais saibam que esse trabalho é aquele que faz bem, é aquele que educa. Esse é o positivo, é o trabalho educativo. Um exemplo, você está dando um exemplo claro de trabalho doméstico. É importante que a criança conviva com os afazeres domésticos, inclusive para romper com o machismo, né? Exatamente. Com a concepção de que quem cuida da casa é só a mulher. A menina pode ajudar a lavar a louça, a limpar a casa. O menino não. Isso é educativo. Nós estamos falando de um trabalho doméstico, por exemplo, uma família tem um pequeno negócio. Isso. Geralmente isso é natural, é muito natural no meio rural, uma pequena produção. O pai, muitas vezes, por desinformação, fala, meu filho não precisa estudar, ele tem que ficar aqui me ajudando na capina, na limpeza, no plantio, no trato dos animais. Tudo bem, né? O pai acha que isso é o correto, só que esse menino fora da escola, depois ele não vai conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Certíssimo. Portanto, ele não vai ter condições de estudar os seus filhos. E nós vamos reproduzindo o ciclo da exclusão. Então, é esse tipo de trabalho que tem que ser combatido. E tinha antigamente aquela concepção, né? Não, a criança tem que trabalhar mesmo, porque o que educa é o trabalho. Não, o que educa é a educação. Uhum. Né? O que educa é a escola, é a preparação, é o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento físico. Né? Portanto, é a criança brincar quando ela pode brincar, estudar quando ela pode estudar, e se preparar para que ela seja um bom profissional, consiga ser competitivo no mercado de trabalho, tenha renda para estudar os seus filhos. Isso rompe com o ciclo da exclusão. Portanto, a educação é o grande pilar do combate ao trabalho infantil. É isso. A clareza de todas as semanas do nosso comentarista de cidadania, Edinho Silva. Edinho, é sempre bom falar contigo. Alegria minha, Dalcides. Muito obrigado pela oportunidade. Meus cumprimentos ao público de casa. E nos encontramos próxima quarta-feira. Um maior prazer.